Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nesta terça-feira, dia 11 de maio, estamos trazendo a Palavra de Deus, o Evangelho da vida. E hoje o texto é muito forte, que narra para nós a tristeza dos discípulos de Jesus. Quantas vezes também nós nos abatemos, ficamos tristes diante de tantas realidades e precisamos da força, da coragem, da alegria de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho da liturgia de hoje, João 16, 5 ao 11. Eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? No entanto, porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. Eu, porém, vos digo a verdade, é bom para vós que eu vá. Se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei a vós. Quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. A respeito do pecado, porque eles não creram em mim. A respeito da justiça, porque eu vou para o Pai e não mais me vereis. E a respeito do julgamento, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, não deveríamos ficar tristes quando um ente querido nosso vai para a casa do Pai, porque nós cremos na ressurreição. Mas mesmo para nós que cremos, a saudade, a dor da separação nos causa tristeza. E assim não foi diferente para os discípulos de Jesus. Quando Jesus falava para eles da sua partida, eles ficaram tristes. O coração dos discípulos perdeu o brilho, perdeu a luz. Mas Jesus diz a ele, olha, não é ruim que eu vá, porque não será uma separação eterna. Eu vou, mas vou enviar o Paráclito, o Espírito Santo, o Consolador. E esse Espírito Santo, que é a memória da igreja, vai ajudar a vocês em 3 coisas fundamentais. Porque ele vai revelar o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque o mundo não acreditou no Filho de Deus. Aquele que foi crucificado era o Filho de Deus. Então o Espírito Santo vai encorajar os discípulos para agora agirem em nome de Jesus. E se nós olharmos os relatos do Novo Testamento, nós vamos perceber como que aqueles discípulos de Jesus, de homens fracos e medrosos, vão se tornar anunciadores corajosos, destemidos. Porque o pecado do mundo foi desmascarado. O pecado do fechamento, do não ter acreditado em Jesus. Portanto, a primeira obra do Espírito Santo é ajudar
a nós conhecermos a verdade e revelar em nós o nosso próprio pecado. A segunda coisa que o Espírito Santo vai mostrar para o mundo é a justiça. Qual justiça? O condenado ressuscitou. E ao ressuscitar dos mortos, ao receber o sim de Deus, aquele justo desmascara os tribunais injustos. Portanto, não precisamos temer quando somos caluniados, quando somos injustiçados, porque o Espírito Santo que habita em nós revela toda a justiça. E a maior justiça, aquele que foi crucificado ressuscitou. E por fim, o julgamento. Que julgamento é este? O príncipe do mundo foi condenado. E Jesus aqui faz um trocadilho entre o príncipe do mundo e o príncipe do céu, claro. Jesus é o príncipe do céu, não das trevas, não do mundo. Portanto, não precisamos nos abater, nem nos enchermos de tristeza, porque temos tribulações, dificuldades. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco, nos dando o seu Espírito. E talvez como Maria, pudéssemos cantar esse Deus que derrubou dos tronos dos poderosos e elevou os humildes. Encheu a mesa dos pobres e despediu os ricos de mãos vazias. Deus faz justiça aos pobres que nele confiam. Então hoje vamos pedir essa graça de nós não deixarmos-nos abater, não deixar a tristeza invadir o nosso coração. Vivemos tempos difíceis, sim. Vivemos noites escuras, talvez com pouca perspectiva, pouco horizonte, sim. Mas não podemos mergulhar na tristeza. Ao contrário, confiando que Deus envia a nós esse Espírito Santo, nos encher de coragem, de ânimo, porque esse Espírito Santo, ele virá para revelar o pecado, a justiça e o julgamento. Que Deus nos dê então essa graça de nós não deixarmos a tristeza, a solidão, as tribulações do mundo tirar de nós o ânimo, a alegria e o desejo de viver. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia. Fiquem com Deus.